E aí, pessoal, tudo bem? Vamos falar um pouquinho sobre o Material Design? Eu tenho certeza que alguns de vocês já devem ter implementado o código sobre isso, já devem ter testado nas aplicações de vocês como funciona e como fica bonito, ou no mínimo já viram no Google que os ícones e as telas correspondem a esse tipo de layout, que é a questão de profundidade e sombra. Então vamos discutir um pouquinho do que ele é de fato, sem a questão do framework que consegue implementá-lo. E em seguida a gente vê como a gente pode colocar isso no nosso projeto ou em alguma outra coisa que a gente queira. Então, entendendo o Material Design, o que de fato ele é? Ele é uma forma de implementação de um layout específico. Mas que layout é esse? Esse layout ele conseguiu ser aplicado e desenvolvido pela Google, no qual ela já utiliza há algum tempo, e essa linguagem faz muito uso de layouts baseados em grids, animações e transições responsivas também. Os ícones, eles são caracterizados pelo modelo de luzes e sombras, como eu disse anteriormente. Então, se a gente está vendo essas imagens, a gente percebe que todas elas, em particularidade, têm sombra e também essa questão de saltar objetos da própria imagem. O Google anunciou essa novidade no dia 25 de junho de 2014 e desde então tem sido essa possibilidade, tem existido essa possibilidade de programar para Android e para outros tipos de apps web, não importa para qual plataforma seja. Então essa também é uma facilidade no Material Design. Só que a ideia de saber que ele também existe como framework não nos faz esquecer os nossos frameworks queridos que já utilizávamos antes. Aqui eu coloquei o Bootstrap, que era um dos mais utilizados e ainda é, mas existem muitos outros que as pessoas às vezes escolhem usar. Então, a primeira ideia é você pesquisar sobre os frameworks que podem te mostrar designs diferentes, ver todos eles, fazer uma comparação do que cada um te oferece e ver qual é o melhor para a sua aplicação que você está desenvolvendo. Então, esse é o meu conselho, não é só começar com a tecnologia nova e esquecer as anteriores, não é isso. Cada uma delas tem uma particularidade, preza por algo novo e isso é bem importante na hora que a gente quer desenvolver alguma coisa que precisa daquele layout em específico ou de algo totalmente diferente. Só que na hora de implementar, a gente precisa escolher algum framework que tenha essa ideia do Material Design. Então, vamos escolher. Aqui eu coloquei 3 imagens que correspondem a 3 frameworks, mas existem muitos outros que, se vocês forem pesquisar, vão dar mais de 20 frameworks diferentes que têm a ideia do Material Design e que implementam ele de forma diferente, com cores diferentes, com ícones diferentes, mas todos eles seguindo essa ideia do Material Design. Aqui o primeiro, ele corresponde a um framework que eu conheci, eu não conhecia, porque eu pesquisei bastante. Esses 3 são bem parecidos, então o primeiro é o Material Design Lite, o segundo é o Materialize e o terceiro é o Ionic Material, que entre muitos outros correspondem às mesmas figuras e às mesmas transições. Então isso vai bastante da pessoa, da compatibilidade que ela quer utilizar no projeto, o que ela acha melhor. Então vamos à nossa receitinha de bolo, que como eu gosto de chamar para tudo que a gente faz. Então a primeira ideia é escolher o framework que a gente vai utilizar. No meu caso, sabendo disso, eu vou utilizar o framework Materialize, que eu vou demonstrar para vocês depois como funciona no código, e a linguagem, que é algo totalmente importante. No caso também, eu vou utilizar uma linguagem bem conhecida, que é o Java, só que o Java EE, conhecido mais como Java Enterprise Edition, que é o Java Web, que a gente executa com um servidor todo o nosso código, só que a parte mais importante e mais legal é que a gente pode usar os nossos queridos HTML, CSS, JavaScript e jQuery. Então, todas essas ferramentas a gente pode utilizar dentro do próprio Java nativo e
A questão do código Java vai estar presente também, só que na implementação do banco e de alguns outros métodos que a gente possa utilizar. Então, tudo isso, vamos entender que assim, é uma junção de várias tecnologias juntas, ali misturadas no código, organizadamente, de preferência, e todas elas trabalhando para que um aplicativo, uma página, um app possa ser construído, todo organizado e funcional, né? E é bem importante isso porque para algumas diferenças de linguagem, de tecnologia, a gente pode implementar tudo isso em uma só. Então, assim, a lógica sempre vai ser a mesma e as ferramentas a gente vai conseguir aprender uma de cada vez. Como eu já disse anteriormente, ele roda em cima de um servidor. A plataforma, ela roda em cima de um servidor. E também, quando a gente executa, a gente pode olhar já o resultado do código, né? Tanto a parte do layout como o resultado mesmo funcional do nosso código. E essa é a parte também bacana do Java Web. Então, a gente cria o código, a gente cria o layout e a gente executando, ele já vai mostrar pra gente como anda o processo do nosso código, do nosso projeto. E a gente já pode ir alterando e sempre visualizando como tá ficando, ok? Então, vamos nessa e eu vou mostrar para vocês como funciona o código e como está sendo implementado. Bem, então, para mostrar um pouco do código, eu criei um projeto do tipo Dynamic Web Project, que vindo aqui no Eclipse, em File, New, aqui Dynamic Web Project, ele vai te abrir a opção de você criar esse tipo de projeto para fazer em Java Web. Então, ele vai te abrir essa estrutura de pastas e arquivos, onde a gente vai ter algumas estruturas importantes, como essa pasta Web Content, que é onde nós vamos criar sempre as nossas páginas. No caso aqui, eu já criei uma, que é a que está aberta, é login.xhtml. Então, só foi em Web Content, New, HTML File, dei um nome para essa pasta, para esse novo arquivo, coloquei como XHTML, depois eu vou explicar um pouco o porquê. Dei um Next e aqui eu peguei a opção aqui, a última, New XHTML Transitional. E dei um Finish, foi assim que eu criei esse arquivo que já está aberto. Em seguida, eu também precisei de um servidor e vocês também vão precisar para conseguir executar a aplicação de vocês. Eu estou usando aqui o Apache Tomcat 8.5, por quê? Porque essa versão não é nem a mais antiga e nem a mais recente. E isso faz com que esteja mais estabilizada essa e que a gente tenha menos problemas para executar o nosso projeto. Aqui eu só vou estar abrindo o site, né, primeiramente para vocês do Apache, do Tomcat, que vocês podem escolher aqui a versão que vocês querem baixar, selecioná-la e já baixar para colocar no projeto e executar ele. Em seguida, a gente também vai precisar de algo muito importante, que é o Java Server Faces, ou como a gente também pode conhecer como JSF. Ele é um framework onde a gente cria a interface de usuário para o sistema. E ele faz com que os nossos componentes web se conectem aos objetos Java. Então, é como se fosse a intermediação entre as duas coisas. Então, é todo o nosso HTML, CSS, JavaScript, ele vai interligar com os objetos Java que também já são nativos aqui do nosso sistema. E em seguida, a gente tem que chamá-lo aqui na nossa tela, na nossa página onde a gente vai utilizar, para que a gente possa fazer uso das funções dele que ele já possui. Em seguida, como eu escolhi o Materialize, né, para estar implementando, aqui eu vou mostrar o site também do nosso framework. E aqui ele também explica, né, para quem já conhece um pouco de HTML e CSS, ele já explica como você implementa isso na sua página para que ele possa buscar todas as opções, todas as classes, tudo que a gente entender de CSS, JavaScript. E aqui são, né, as opções que a gente pode até copiar para o projeto, né? Foi onde eu copiei meu projeto. Aqui eu estou chamando o CSS. Estou chamando também a parte de ícones, caso você precise usar. E aqui o nosso script, né, que é o nosso JavaScript, que vai fazer uso de algumas animações, coisas no formulário. Eu criei um formulário qualquer, na verdade um formulário de login, né,
utilizando como base o sistema que a gente já conhece, que é o de gerência de informações de notas, de faltas. E eu fiz essa comparação para que vocês possam entender como é que funciona essa diferença de tecnologia numa página e como fica implementada essa diferença e como a gente pode perceber que é notória que em certos momentos a gente pode mesmo trocar de modelo, a gente pode escolher usar vários frameworks e entender que cada um deles vai combinar mais com a nossa ferramenta do que outros. Então, essa é a jogada, é você compreender que é necessário fazer mesmo um estudo de caso para compreender como é que funciona cada framework na nossa ferramenta. Então, aqui também falta também mostrar para vocês que é simples também baixar o Java Server Faces, né, o FX, o JSF, e também aqui as versões, que são importantes, né, a gente também se atentar às versões que a gente quer baixar. No momento, eu tô usando a 2.2.9, e o que eu fiz? Peguei aqui na minha pasta, salvei, fiz o download do meu arquivo, trouxe para cá até minha pasta lib, que se não estiver criada no projeto, vocês devem criar. Dentro aqui de webinf, vocês criem uma pasta lib e em seguida já coloquem um arquivo, nossa biblioteca Java Server Faces aqui, que aí a gente vai poder estar utilizando no nosso projeto. Aqui para facilitar um pouco, algumas coisas podem até mudar, porque aqui a gente não está usando o HTML nativo. A gente está usando o HTML vindo também dessa biblioteca, juntamente com o Java. Então, algumas coisas como o próprio input que a gente usa no HTML, agora é o input text. Então, algumas coisas como a sintaxe, ela pode mudar um pouco, mas vai ser bem fácil de entender que só mudando a sintaxe, as funções serão as mesmas. Assim também como o output label, que é o próprio label que a gente cria, né, no nosso formulário. E em seguida aqui eu criei dois campos diferentes, né? Com o value de cada um, o tamanho de cada um e o tamanho máximo de cada um também. E aqui o nosso próprio botão, que aqui no caso é Command Button. Percebam que aqui dentro do meu head e do meu body eu estou usando um H, que é a palavra como se fosse um apelido, né? Para o termo da nossa biblioteca, que a gente adicionou, JSF. Eu uso o H. Então, para ele entender que eu quero usar essa biblioteca dentro do meu projeto, toda vez que eu estou usando alguma coisa, uma sintaxe, eu coloco esse H dois pontos para que ele possa compreender que eu quero usar aquela biblioteca no meu projeto. E em seguida, eu também vou adicionar ao meu body esse H e também já colocar as minhas divs, que também estão especificadas no site do Materialize. Então, eu tenho algumas opções aqui que ele está explicando como eu devo implementar algumas coisas, alguns ícones, algumas opções de componentes. Então, assim, a documentação do site é bem completa e é muito simples de se executar tudo. Então, temos aqui algumas divs, container, center align, todas assim já parecidas mesmo com o HTML e todas com a mesma ideia de centralização, de responsividade. E todas já chegando aqui no meu formulário, né? Que aqui é o meu formulário, que só também tem algumas divs aqui também para organizá-lo. E aqui finalizando o meu body e meu HTML. E aqui, se fosse necessário fazer alguma interação Java, né? Como eu só estou mostrando mesmo o design, como a gente pode implementar esse design na nossa página, aqui também ficaria aquela questão dos objetos Java. Então, eu poderia criar uma outra classe com alguns objetos já, que eles pudessem fazer interação com esses campos que eu criei. Então, também estaria aqui e ficaria mais organizado. Então, assim, o código não é longo, né, para uma tela de formulário. E aqui a gente pode ver o resultado, que ficou uma tela de login bem simples também. Então, a gente pode perceber que o formulário já é uma caixinha com um sombreado default, com um fundo verdinho, coloquei um fundo verde. E aqui a gente pode ver uma leve interação com JavaScript, né, que foi aquele que a gente implementou no projeto. E aqui, ó, e o botão funcionando bonitinho. Aqui a imagem eu deixei também para referenciar a página, né, que anterior foi na qual eu me baseei, para a gente perceber a diferença de usar um framework diferente, né, uma tecnologia diferente,
e como isso faz a diferença no nosso projeto, que é uma coisa bem variável também. E a gente pode perceber que tanto as cores, tanto a forma de você apresentar os objetos na tela mudam bastante. Então aqui a gente tem o nosso Tomcat, né, funcionando, que é o nosso servidor aqui rodando. E eu quero que vocês percebam também que aqui no nosso localhost, que é o endereço de onde está executando, eu tenho um localhost aqui 1010, que é o endereço. Por quê? O localhost default costuma ser 80 por 80, né? 8080. Mas como no meu caso já estava rodando um serviço com esse número, então eu vim aqui no Tomcat quando eu adicionei. Aqui em Open, ele me mostra quais são as opções que eu tenho para alterar no meu servidor. E aqui, então, aqui em HTTP, eu vim aqui e alterei a porta para que eu não tivesse nenhum problema para executar o meu projeto. Então, essa também é uma dica que está voltada para o meu servidor. E, inclusive, quando eu preciso executar esse projeto, eu tenho que usar a minha biblioteca JCF para executar, para que ele entenda que eu estou utilizando. Então, a ideia é colocar o localhost 10 por 10, no caso meu, mais o nome do meu projeto, mais a biblioteca que eu estou utilizando, mais o nome da minha página e a saída dela, que é o XHTML. Esse XHTML é porque eu estou usando o Java Server Faces. Então, é a forma mais adequada de você criar uma página ou criar várias outras páginas usando a biblioteca. Então, como comparação, eu acho muito bacana entender que a implementação é simples, a chamada aqui do nosso framework é bem simples também. Se eu precisasse também utilizar outra página CSS que não fosse essa, eu também só chamaria ela mesmo, chamaria aqui. Eu posso criar também aqui, eu criei uma pasta de exemplo chamada Resource, e dentro dela uma pasta CSS. Deixei mesmo um arquivo, a style CSS, também posso chamá-lo aqui. Então, chamando tudo no meu head, e em seguida já implementando os meus campos e utilizando da documentação do Materialize todos os componentes que eu quero para o meu projeto, para que ele fique o mais possível customizado e que eu possa também mostrar como é a diferença de um projeto para outro com outros frameworks. Então, eu espero que vocês tenham gostado do resultado, que vocês tenham percebido que há uma diferença mesmo de design nele, que é uma forma sutil de você demonstrar que aquela ferramenta pode fazer um diferencial. E é isso, espero que vocês possam também fazer alguma coisa relacionada a isso, que vocês possam implementar no código de vocês para verem como é que fica, porque tem muitos componentes, muitos botões, muitas transições, e por isso, né, por hoje é só. Eu espero que vocês não tenham problema, eu vou deixar também depois o código no link abaixo, lá no GitHub, para vocês terem uma ideia mesmo como exemplo. E é isso, por hoje é só.